O livro de Êxodo marca o início de uma nova fase na história do povo de Deus. Depois dos acontecimentos do Gênesis, onde acompanhamos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, agora vemos os descendentes de Israel vivendo no Egito. Tudo começou como um lugar de refúgio, provisão e sobrevivência, especialmente após José se tornar uma figura importante no governo egípcio. Mas o tempo passou, gerações nasceram e morreram, e um novo faraó subiu ao trono. Um governante que não conhecia José, nem tinha qualquer consideração pelo legado que ele deixou. É aqui que a narrativa toma um rumo dramático. O povo de Israel, antes honrado, agora passa a ser temido. Sua multiplicação é vista como uma ameaça. O Egito reage com opressão, escravidão e violência. A vida do povo se torna amarga, pesada e sem liberdade. Porém, mesmo no meio da escuridão, uma verdade se destaca. O plano de Deus não pode ser interrompido, mesmo quando parece que tudo está perdido. Êxodo 1 nos mostra o cenário em que Deus começará uma grande libertação. Antes de Moisés aparecer, antes das pragas, antes da abertura do Mar Vermelho, o capítulo estabelece o contexto da aflição. E é justamente da dor que nascerá o propósito. É no silêncio da opressão que Deus começa a mover a história. Agora, com essa compreensão, vamos ler o capítulo e observar como o cenário é preparado para uma das maiores manifestações do poder de Deus na Bíblia. 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. 2. Ruben, Simeão, Levi e Judá. 3. Issacar, Zebulon e Benjamim. 4. Dan e Naftali, Gade e Azer. 5. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. 6. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. 9. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. 10. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. 14. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. 16. E disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. E 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? 19. E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas.
22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ao contemplar este capítulo, eu me vejo diante de um Deus que permanece fiel mesmo quando as circunstâncias parecem caminhar para o pior. Aqui, eu vejo um povo que começou pequeno, apenas uma família, mas que com o passar do tempo se tornou uma multidão. Eles cresceram, floresceram e encheram a terra, não pela força do próprio braço, mas porque Deus estava com eles. Mas então, um novo faraó se levanta, um líder que não conhece a história, não honra o passado e não reconhece o agir de Deus. Ele vê o crescimento do povo não como um sinal de bênção, mas como uma ameaça, e assim começa a opressão, trabalho duro, cargas pesadas, humilhação, a vida se tornando amarga. É impossível não perceber que muitas vezes é justamente nessas fases que a fé é provada e purificada. Mesmo assim, o plano de Deus não é frustrado, porque enquanto Faraó buscava diminuir o povo, Deus continuava multiplicando. Não havia como impedir aquilo que Deus havia abençoado. A opressão só gerava mais crescimento. A dor só gerava mais força. E então a crueldade alcança um novo nível. O decreto para matar os meninos hebreus. Era uma tentativa desesperada de silenciar o futuro. Mas duas mulheres simples, parteiras, sem posição de poder, escolheram temer a Deus mais do que aos homens. Elas se tornaram instrumentos de resistência e esperança. E Deus as honrou. Enquanto o rei tentava controlar o destino, Deus estava trabalhando em silêncio, preparando o cenário para algo maior, para a libertação que ainda viria, para Moisés que ainda nasceria, para o cumprimento de promessas que nenhum faraó poderia impedir. O que eu entendo com isso tudo é que, mesmo quando tudo parece estar piorando, Deus ainda está presente. Mesmo quando as portas se fecham, Ele está preparando outras. Mesmo quando a injustiça parece dominar, Deus está levantando pessoas para preservar a vida. E eu percebo que, assim como Israel, eu também posso viver fases onde não vejo a solução, onde o peso parece grande demais. Mas se Deus estava com eles na escravidão, Ele também está comigo nas minhas lutas. Êxodo 1 me mostra que não há faraó tão grande, nem opressão tão forte, nem escuridão tão pesada que possa impedir o cumprimento dos planos de Deus. Ele sempre guarda um caminho para a libertação, mesmo quando ainda não enxergamos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar os vídeos sobre Gênesis. Há uma playlist no canal que vamos inserindo cada vez mais capítulos. Se inscreva no canal Bíblia em Dia, deixe o curtir e compartilhe com algum ente querido. Obrigado por assistir e até a próxima.